Graça e paz, irmãos. Seguimento então a nossa maratona Cartas Paulinas e Hebreus, parte 2, módulo 17. Agora estamos entrando no capítulo 4 deste módulo. Vamos concluir então a segunda parte da carta de Paulo aos Colossenses. Bora lá então? Esta carta foi escrita especialmente para combater as heresias. E dentre as heresias, principalmente as gnósticas. Vemos que Paulo ele dá uma ênfase muito grande a Cristo. Nós sabemos que a Bíblia é cristocêntrica. Paulo ele evoca o exemplo a Cristo e ele então apresenta de forma gloriosa a pessoa de Cristo. Ele tem 15 citações a respeito da pessoa de Cristo. Ele trata como rei, filho de Deus, amado de Deus, redentor, imagem invisível do Deus invisível, primogênito da criação, criador de todas as coisas, objeto pelo qual tudo foi criado, objetivo pelo qual tudo foi criado, eterno, sustentador da criação, cabeça da igreja, primogênito entre os mortos, portador da plenitude, pacificador e item 15, reconciliador. E essa reconciliação é que Paulo estava trazendo aos gentios que talvez não conhecessem, muitos não conheciam, mas essa reconciliação do ser humano para com Deus Criador, uma vez caído lá no Éden, com diversos ritos no Antigo Testamento, sombras daquilo que haveria de acontecer, apontando para a pessoa de Cristo, a qual agora neste momento Paulo apresenta. E a missão de Paulo, né? Temos que pode ter diversas missões, mas possivelmente um dos seus sofrimentos, possivelmente o seu sofrimento estava fazendo com que sua autoridade apostólica fosse questionada, e Paulo tinha uma missão, a missão de pregar, a missão de levar o evangelho, e Paulo ele faz apologia ao seu apostolado, porque muitos acreditavam que todo sofrimento era porque Paulo não era legítimo, era o que daria a entender. Os falsos ensinos e a gloriosa verdade de Cristo. Nós vemos que essa carta um dos objetivos são as heresias. Então esse contraponto entre os falsos ensinamentos e a gloriosa verdade de Cristo, a falsidade e a verdade, e o gnosticismo estava ganhando espaço no meio do povo, né, e avançando. Então, nesse momento, através de Paulo, o evangelho ataca. Se nós vamos falar um pouquinho sobre vamos fazer uma referência sobre o gnosticismo em Colossos, eles defendiam que existia muitos criadores, muitos mediadores e muitos salvadores, o que entrava em xeque com a verdade, que só um mediador entre Deus e o homem, um criador, que é Deus, em 3 pessoas lá no Éden, o mediador é Cristo e o salvador é Cristo. Eles defendiam emanações de Deus, que existiam emanações do próprio Deus, pessoas angelicais, e que Cristo era apenas uma dessas emanações, com alguma missão na terra. Cristo era apenas mais um, não com toda a autoridade, pleno, soberano, com todos os predicativos e prerrogativas divinas. E a refutação paulina, não mais não menos do que Colossenses capítulo 2, verso 8, que deixa registrado: tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias vãs sutilezas, segundo as tradições dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Paulo, com esse verso, ele rechaça qualquer ensinamento que esteja fora do viés do Evangelho. Um tema que volta agora, na verdade não para, porque é a sequência desde do último módulo 16, que é a liberdade de Cristo, ou a liberdade cristã. O gnosticismo e os judaizantes estavam ludibriando o povo, rituais carregados de sabedoria e reflexões, entre aspas, mas uma verdadeira liberdade consegue refutar o ritualismo, uma verdadeira liberdade consegue refutar os rudimentos da lei e a necessidade de privações de alimentos. É o que Paulo trazia. E o viver cristão. Quando falamos em liberdade, ainda liberdade cristã, não falamos de autorização para uma vida dissoluta, mas com uma conduta, um viver com conduta, um viver com uma moral, o viver cristão com um princípio, agora liberto do pecado, do mal e do sistema do mundo. É esta liberdade que Paulo pregava e trouxe, rechaçando toda essa liberalidade que era amparada por filosofias, amparada pelo gnosticismo. Toda essa liberalidade, toda essa libertinagem, Paulo rechaça com a verdadeira liberdade do Evangelho, liberto do pecado, liberto do mal e de uma mente presa no sistema do mundo. Então, assim concluímos então a carta de Paulo aos Colossenses. Bons estudos e graça e paz.